vamos sair do 21. Nós vamos entrar no capítulo 5, a gente vai do 1 até o 5 também. Diz assim a palavra: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Vamos ler mais uma vez, irmãos, o texto. Vamos ler o versículo 21, para a gente ver a conexão que tem, né? 4, 21, e depois entra de novo no 5. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então não tem outro que vence o mundo. Para vencer o mundo tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos dar revelação, sabedoria, manifeste teu poder, a tua graça em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, conhecer o Senhor, possamos conhecer a tua palavra, ter revelação, praticarmos a tua palavra, Senhor Deus, praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra, Senhor Deus, para que a nossa fé seja, Senhor Deus, uma fé ativa, Pai. É o que nós pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o título da nossa palavra é Como Ser Vitorioso na Fé, né? Eu creio que é sobre isso que João estava falando naquele tempo. João, quando escreve essa carta, a gente sabe que João escreveu, tenho repetido aqui várias vezes para os irmãos fixarem. Nós precisamos de saber qual que é o contexto, né? Por que João está escrevendo isso? E a gente sabe que naquele tempo haviam lá os falsos profetas, falsos pastores, e eles saíram da igreja de João, e eles estavam disseminando falsas doutrinas, né? Falando que Jesus não era bem do jeito que o João falava, né? Não era, o corpo dele não era daquele jeito que João havia ensinado, né? Então ele tem ali falei sobre isso em algumas pregações com vocês. E João então escreve para fortalecer esses irmãos da fé e ao mesmo tempo mostrar para eles os falsos ensinos. E para mostrar os falsos ensinos, a gente tem que mostrar os verdadeiros, né? Quando você às vezes você pensa assim, como que o pessoal faz para encontrar uma nota falsa, né? Então, o pessoal que vai
encontrar notas falsas, eles estudam o quê? Eles estudam a verdadeira. Porque se eles forem bons na verdadeira, então quando eles pegar uma nota falsa, qualquer coisa que tiver ali, eles vão perceber que está errado. Então João, ele está querendo fazer isso. João, ele não está querendo mostrar aqui os detalhes da falsidade dessas pessoas, mas ele está querendo mostrar o que é verdadeiro. Então, como reconhecer um crente verdadeiro, como reconhecer um pastor verdadeiro, né? Um servo de Deus verdadeiro. E para isso João, então, ele aponta algumas características ali essenciais daqueles que nasceram de novo. Então João, ele vai continuar a demonstrar como que ele vai discernir, como que a gente vai discernir esse verdadeiro e o falso. E João, ele faz uma conexão. Semana passada nós falamos sobre o amor, né? Falamos sobre o amor, e parece que o João, no versículo 21, parece que ele para de falar do amor, mas ele não para, né? Ele termina lá falando que aquele que ama a Deus também deve amar seu irmão, que esse é um mandamento de Deus. E aí ele vai falar no versículo 1 do capítulo 5, ele vai falar que todo aquele que ama. Aí ele continua falando então, mais um pouco do amor, conectando isso, né? Ligando o versículo 21, e ele vai ligar o versículo 21 ao novo nascimento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então nasceu de novo. O novo nascimento, irmãos, é fundamental para uma vida cristã. Ninguém pode seguir Jesus se não aceitar Jesus. Ninguém pode ter a força para vencer o pecado se não entregar a vida primeiro a Ele. Então João está querendo dizer, olha só, para a gente reconhecer entre o falso e o verdadeiro, essas pessoas elas têm que crer que Jesus é o Cristo nascido de Deus. Crer que Jesus é o Cristo nascido de Deus. E esse crer, o verbo crer aqui, ele indica uma ação, não é uma ação no momento, mas é uma ação contínua. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele não só crê naquele momento, mas ele continua crendo. É uma continuação, não é um evento isolado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de evento isolado. Reconhecer então Jesus como Messias enviado. O Messias enviado por Deus. Quando alguém reconhece que Jesus Cristo é o Messias, ele nasce de novo. Messias é aquele que foi enviado. No tempo de Jesus, algumas pessoas creram que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo. Mas teve gente que não acreditou. Né? Quem acreditou, quem creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, esses nasceram de novo. Mas aqueles que não creram, não nasceram de novo. E aí o João ele vai falar assim, peraí, quem é que nasce de novo? Como que é essa pessoa que nasce de novo? E quem nasce de novo, então, ele ama a Deus Pai e, consequentemente, ama aqueles que são gerados por Deus. Então, olha só, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, ou ao que dele é gerado. Então, uma outra coisa que tinha no verdadeiro, era que o verdadeiro, que era nascido, aqueles que nascem de novo, eles amam outros que nasceram de novo também. Eles amam outros que nasceram de novo. Se a pessoa ela estivesse lá e ela não amasse aqueles que nasceram de novo, opa, então peraí, isso daqui pode não ser um verdadeiro. Pode não ser um verdadeiro crente. Pode não ser um verdadeiro cristão. E nascer de novo também fala sobre uma família.
A gente não nasce em qualquer lugar, né? Todo mundo, quando nasce, forma uma família, né? Um casal forma um casamento, mas tem um filho, começou a formar uma família. Começou a formar uma família. E aí o João, ele deixa aqui para a gente que não há isolamento espiritual. Tem gente que se isola espiritualmente. Nascer de novo significa que essa pessoa, ela foi inserida na igreja. Ela faz parte da igreja de Cristo. E essa pessoa que nasce de novo, ela vai sentir a necessidade de fazer parte da igreja. Uma pessoa converteu de verdade, ela não vai querer se isolar da igreja. Ela vai querer se unir à igreja. Ela vai querer se unir aos irmãos. E essa pessoa que nasceu de novo vai ser amada por aqueles que nasceram de novo também. E assim eles vão ter uma experiência, fazer parte da igreja, não viver isolado, nos dá a experiência de poder amar os irmãos. Porque aqui na igreja, nós temos irmãos que vão nos agradar, irmãos que vão ser fáceis, mas temos gente também que vai ser difícil. Temos pessoas que vão se converter cheias de problemas, cheias de dificuldades. Outros vão ser mais fáceis também nessa área. Mas se a gente não fizer parte da igreja, como que a gente vai poder amar como Deus ama? Então o cristão, ele não pode viver isolado. Ele tem que ter contato com os irmãos. Para isso a gente tem as nossas células. Para a gente não só ter contato aqui, mas poder ter contato também quando se reunir nas casas, né? A gente deve ter, os irmãos, eles precisam ter relacionamentos uns com os outros. E principalmente os mais novos na fé precisam de procurar irmãos mais maduros na fé. Maduro, quando eu falo em maduro, eu não estou falando de tempo de igreja. Porque pode uma pessoa ter 50 anos de igreja e não ter maturidade espiritual nenhuma, porque ele não buscou. Mas tem crentes que às vezes com 2, 3 anos já alcançam uma maturidade espiritual grande, né? Já começa a avançar muito. Então a gente deve ter relacionamento com irmãos mais maduros na fé, para a gente poder abrir o nosso coração, para a gente poder receber oração, para a gente poder receber ensino. Agora, é esse amor mútuo entre os filhos de Deus que é a extensão do amor de Deus. Quando a gente ama os nossos irmãos, quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos fazendo o quê? Demonstrando o quanto Deus ama eles. Amém? Quando você demonstra o seu amor pelo seu irmão, você está demonstrando o amor de Deus pela vida dele. O amor que João ele fala nesse texto, e eu falei a semana passada para vocês que o amor não está ali um sentimento, não é uma coisa assim de sentir, mas muitas vezes o amor vai vir pela obediência. Né? O amor, ele é um caminho. A Bíblia fala que o amor é um caminho, então é uma prática. O amor ele é prático. É a obediência aos mandamentos. Tá certo? Vamos lá no versículo 2 e o 3 agora. Ele fala assim, olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para nós um teste. Porque às vezes você pensa assim, mas como que eu vou saber se eu amo? Como que eu vou saber? Porque o amor não é essa coisa de sentimento, né? Então como que eu vou saber se eu amo de verdade? E o João ele deixa aqui para a gente o teste do amor verdadeiro para com os filhos de Deus. Ele fala o quê? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Ele está falando assim, ó irmãos,
quando eu não estiver mais aqui, vocês vão saber que vocês amam os filhos de Deus, se vocês fizerem isso aqui, olha só. Ele fala, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. As pessoas não gostam muito que fala dos mandamentos, né? Os mandamentos, as pessoas acham que o Antigo Testamento é uma coisa pesada, que a gente tem que viver o Novo Testamento, mas a Bíblia é completa. Inclusive, quando está pregando lá o Novo Testamento, são palavras ali que estão fundamentadas no Antigo Testamento. Então não basta a gente dizer, por exemplo, na questão do amor, não basta a gente dizer apenas que a gente ama as pessoas. O amor cristão, ele é mostrado na obediência e no trato com os irmãos. Então, quando eu pratico os mandamentos, ou melhor, quando eu amo meu irmão, eu estou fazendo o quê? Praticando os mandamentos. Tá certo? Se você ama o seu irmão, você está praticando os mandamentos. Você está obedecendo os mandamentos. Ele fala, porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus, então, ele fala, olha, isso aqui que é o amor de Deus. O amor de Deus é a gente guardar os mandamentos dele. Se nós guardarmos os mandamentos, então nós vamos estar amando Deus e amando os nossos irmãos. E os mandamentos, eles vão refletir o caráter de Deus na vida da pessoa. Então ele está falando, olha, esse daqui é um sinal de que a pessoa nasceu de novo. Como que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Se ela ama o seu irmão. Se ela ama a Deus. E aí ele vem e fala assim, olha, não é um fardo. Não é um fardo. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Tem gente que acha que os mandamentos são penosos. Mas se a pessoa nasceu de novo, ela está pronta para poder fazer aquilo que está escrito na palavra. Ela está pronta para cumprir os mandamentos do Senhor. Para quem nasceu de novo, não é fardo. Por isso que ele está falando assim, ó, não é fardo, gente, cumprir os mandamentos. Não é fardo a gente andar nos mandamentos do Senhor. A palavra fardo aqui, ela parece algo insuportável, né? Mas no contexto aqui de João, é a gente obedecer, é a gente ser grato. Um exemplo prático, então, para a gente demonstrar amor pelos nossos irmãos, né? Inclui a gente perdoar as pessoas, perdoar os nossos irmãos. Irmãos, você vai ter que perdoar. Essa questão de perdão vai ser a vida toda. Não adianta a gente pensar que nós vamos ser machucados uma vez aqui, depois, não. Vamos ter que perdoar, várias vezes. Pedro ele perguntou assim, quantas vezes tinha que perdoar? Se 7 vezes estava bom. Jesus falou assim, olha, 70 vezes 7. Que ele fala então que, olha, sempre você vai ter que perdoar. É isso que Jesus está querendo dizer. Às vezes apoiar os irmãos, ouvir. Tem irmãos que às vezes estão precisando de conversar, estão precisando de falar, ele só precisa de ser ouvido. Né? Logicamente que não é ouvir falar mal dos outros, mas é falar da própria vida. O pastor, o senhor falou para mim ouvir, ó, o irmão foi ali, ficou fazendo fofoca e falando. Ouvi. Não é esse tipo de coisa que você tem que ouvir. Esse tipo de coisa a gente tem que repreender. Se a gente tem que falar, irmão, nós não vamos falar de ninguém que não está aqui. Se quiser falar de você, você fala de você. Mas do outro nós não vamos falar. Às vezes as pessoas elas estão precisando conversar, estão precisando abrir o coração, estão precisando receber oração. Então a gente demonstra amor por elas quando a gente para ali para ouvir. Quando a gente para escutar. Isso é cumprir os mandamentos.
E por que então os mandamentos eles não são pesados? Por que os mandamentos eles não são pesados? João ele fala que não é pesado. Porque aquele que nasce de Deus, ele tem fé, uma fé que vence o mundo. E aí a gente entra no versículo 4 e no versículo 5, que ele fala que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido, você viu? Ele falou lá que o nascido de Deus, ele ama a Deus e ama aquele que Deus gera. E o nascido de Deus, ele também tem uma fé. A fé dele está onde? A fé dele está que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está vendo duas coisas aqui que ele coloca? Então você pega lá a palavra nascidos e conecta essas duas palavras. Olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não está dizendo assim, talvez vença o mundo. Ele está dando uma certeza. Se a pessoa nasceu de novo, se a pessoa é nascida de Deus, ela vence o mundo. E ela fala, como que vai vencer o mundo? Através da fé. Qual fé? A fé é um pensamento positivo. Vou vencer, vou vencer, vou vencer. Não, não é isso. A fé que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vencemos o mundo através da fé. Mas que mundo que é esse que o João está falando? O que significa mundo nesse contexto aqui de João? O mundo aqui significa os sistemas de valores opostos a Deus. Tudo aquilo que vai contra Deus. Tudo aquilo que vai contra o ensino de Jesus. Por exemplo, o orgulho. O mundo faz com que a gente se orgulhe, né? Ele quer implantar isso na gente. Mas isso vai contra os princípios de Jesus. Jesus fala que a gente não tem que ser orgulhoso, que a gente tem que ser humilde. Humildade é o que vai fazer com que a gente cresça. Ele fala que o humilde vai ser exaltado, vai crescer. Mas o soberbo vai ser abatido. Talvez você olhe e você fale assim, mas eu conheço tanta gente soberba que não está sendo abatido. É porque você não conhece a vida dele. Você pode ter certeza que o Senhor, Ele abate o soberbo. Então o mundo é esse sistema do materialismo, né? O sistema do materialismo, o mundo, ele quer que a gente seja consumista, que a gente precise cada vez de mais, não tenha contentamento, vai contra o ensino. O João está falando assim, olha, aquele que é nascido de Deus vence isso. Você vai vencer o materialismo na sua vida. Aquele que é nascido de Deus, ele vai vencer o orgulho na vida dele. A descrença. O mundo também é a descrença. Então, conforme você vai crescendo na sua fé, você vai vencendo essas coisas também. A corrupção. Coisas que o mundo oferece para a gente. O que o mundo tem oferecido para você? E aí eu pergunto, você tem vencido? Porque aquele que nasce de novo pode vencer. Aquele que nasce de novo, ele pode vencer. E aí o João está falando então que a gente vence através da fé. E a fé, então, é o canal da vitória. Fala para o seu irmão assim, a fé é o canal da vitória. Então a fé
ela vai ligar o cristão ao poder de Deus. A gente viu lá em cima, no versículo 1, que o crer é um crer que não é um crer do momento, mas é um crer contínuo, se dá continuidade. No grego, quando a gente encontra a palavra fé na Bíblia, a palavra fé na Bíblia é a palavra pistes. Mas a palavra aqui é peitos. Então, uma variação da palavra fé. João, quando ele está falando, então, é sobre essa fé que vence o mundo. Que tipo de fé que é essa? Não é uma fé, por exemplo, para a gente receber uma cura. Porque quanta gente na Bíblia recebeu cura e nem todos aceitaram Jesus. A gente pode orar aqui e de repente uma pessoa ser curada e ela ir embora para casa e não aceitar Jesus. Mas ela sabe que ela foi curada, ela sente a cura no corpo dela, ela recebe um milagre, às vezes ela pode ser liberta de alguma coisa, um milagre acontecer na vida dela, pode acontecer um milagre financeiro de repente na vida dela. De repente ela está precisando disso, a gente ora aqui e o negócio acontece. Jesus, quando ele curava as pessoas, geralmente ele falava para as pessoas: olha, a tua fé te curou. A pessoa teve fé para ser curada. A pessoa teve fé para ela receber um milagre. A pessoa teve fé para ela receber a cura. Mas a fé é uma fé de momento. Você pode ter uma fé aqui e receber algo de Deus, mas você pode não continuar nessa fé. O que João está falando aqui é que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, ele vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a fé, e que essa fé então não se trata de algo momentâneo. Não é uma fé de momentos, mas é receber algo, uma fé que vem realmente do Senhor. A fé proposta que João está falando aqui, fala da gente continuar crendo. Da gente continuar crendo, quer dizer, eu creio aqui, eu recebo, mas eu continuo crendo. É uma fé prática. É uma fé que, peraí, a Bíblia está dizendo isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Isso é fé. Fé na palavra de Deus. Jesus é a palavra. A palavra que nós temos, ela representa Jesus. É uma fé que deseja agradar a Deus. A fé que vence o mundo, a fé que vai vencer o sistema do mundo, é uma fé que deseja agradar a Deus, é uma fé que se esforça para fazer a vontade de Deus. Não uma fé que fica ali só para receber algo ali, vou receber aquele, recebe um milagre, pronto. Usou a fé para aquela hora, mas não continua. Não, ele recebeu, ele nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele quer agradar a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Então, se tem coisa na vida dele que ele percebe que não é a vontade de Deus, ele vai querer abandonar. Ele vai querer largar. Esse é o sinal de que essa pessoa nasceu de novo. E é isso que o João está querendo mostrar para os irmãos lá. Para que quando viessem os falsos e entrassem no meio, eles pudessem perceber. Não sei se foi essa semana ou a semana passada, minha esposa estava falando de um homem que ele era golpista, e ele saía nas cidades. Quando ele chegava numa cidade, ele entrava lá, ele procurava uma igreja, ele se convertia lá na igreja, lá, aceitava Jesus lá na igreja do jeito dele, não nascia de novo.
E aí ele pegava, ficava lá um tempo, fazia amizade com o pastor, ficava bem próximo do pastor, sempre falando com ele. Procurava uma mulher da igreja, se casava com ela. Né? Procurava uma irmã solteira, casava com ela. E depois ele começava a dar golpes na cidade e trazer um monte de problema para o pastor, para a igreja, para os irmãos. E aí depois ele sumia, ia para outra cidade e fazia tudo de novo. Entende? Que nós precisamos estar atentos, irmãos. Nem todo mundo que se diz crente é crente. Nem todo mundo que fala que crê em Jesus, crê realmente em Jesus. E a fé que João está falando é essa fé. É uma fé que se submete, mesmo que seja contrário aos desejos dele. Ou seja, eu quero uma coisa, eu quero muito aquilo ali, mas aí eu percebo que a palavra de Deus, Deus começa a ministrar meu coração e fala: filho, isso aí não é a minha vontade. Então ele abre mão daquilo ali, ele se submete, ainda que ele queira muito. É uma fé que sabe ouvir não de Deus. Porque tem gente que acha que a gente não, depois que você aceita Jesus, você não tem que ter sofrimento. Né? Mas o sofrimento, ele vai fazer com que a gente melhore como cristão. Por isso que Deus permite o sofrimento na nossa vida. Então essa fé que vence o mundo, é uma fé que vai transformar a vida da pessoa. E qual que é o centro dessa fé? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito, eu amo Jesus, eu amo Deus, e eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que não serve para mim poder servir a Deus. Então a gente encontra aqui, né, um tipo de fé, a fé que vence o mundo. Ele fala assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Agora ele vai falar assim, e esta é a vitória. Vitória. Você já ouviu falar a palavra Nike? Quem sabe o que é Nike? É o quê? É uma marca, não é uma marca de tênis. Agora você sabe por que o cara colocou esse nome, porque Nike significa vitória. Nike significa vitória no grego. E o tempo do verbo, dessa vitória, é uma vitória constante. Ou seja, a gente todo dia vai ter que vencer o mundo. Né? Tem uma música que eu lembrei aqui agora, que fala, né? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já o quê? A vida de Deus. É essa fé que João está falando. É essa fé que João está falando. Então a música do irmão está bem bíblica. Né? Ela não está dizendo ali os versículos da Bíblia, mas ela está falando sobre isso. João está falando, olha, você vai vencer o sistema do mundo. E você vai vencer o sistema do mundo através da fé. Mas você vai ter que escolher todo dia. Todo dia você vai ter que escolher. A vitória, irmãos. O que é a vitória? A vitória é a gente resistir à tentação. A vitória é a gente se manter íntegro em ambientes difíceis. A vitória é a gente recusar participar de práticas contrárias aos ensinos de Cristo. É isso que João está falando aqui. É isso que João está falando. Para a gente, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E qual que é a fé?
A fé em Cristo. A fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o verdadeiro Deus e que então os outros são tudo falsos. E eu me pego somente com Jesus Cristo. Irmãos, quantos deuses têm se levantado? Quantas pessoas têm se levantado dizendo que são Jesus? Se colocando no lugar de Deus. Né? No catolicismo a gente vê o Papa. O Papa se coloca no lugar de Deus. Ele morreu. Ele não ressuscitou. Se você for lá e você estudar tudo a respeito lá do catolicismo, você vai ver. Está errado. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum Buda, ninguém pode tomar o lugar de Cristo. E é disso que João está falando aqui. Existem pessoas querendo distorcer essa história. Quais, então, são os sinais do verdadeiro? Vamos só dar uma recapitulada aqui, já estou terminando a palavra. Qual que é o sinal do verdadeiro? O sinal do verdadeiro é que nasceu de novo. Né? Como que eu sei que alguém nasceu de novo? Ele é alguém que ama a Deus e ama os seus irmãos. Mas aí a pessoa confunde amor com sentimento. Ele fala, pô, mas eu não estou indo com a cara desse irmão aqui, meu. Então não amo ele. Não, às vezes você tem alguma restrição, você não conhece ele direito. Mas como que você ama? O amor, ele é incondicional. Ele não é um amor que, pô, a pessoa é legal com você, então você é legal com ela. Isso não é amor. Isso é você estar recompensando a pessoa. Você está fazendo uma troca com ela. Você está fazendo uma troca com ela. O amor de verdade é mesmo que aquela pessoa ela não esteja agradando você, você ainda faz algo por ela. Você ainda abençoa a vida dela. Quem nasce de novo ama a Deus, o Pai, e ama aqueles que nascem de Deus. E aí, como que eu vou saber então, se eu nasci de Deus? Eu preciso cumprir os mandamentos. Qual que é cumprir o mandamento? Amar o meu próximo como a mim mesmo e a Deus acima de tudo. E isso que vai fazer eu vencer o mundo. Esse é o teste para a gente saber se a gente ama o nosso irmão. Se a gente praticar os mandamentos do Senhor. Amém? Para a gente entender um pouquinho mais a palavra de hoje, imagina só um corredor. Um corredor olímpico. Esse corredor, ele enfrenta obstáculos. Ele sente cansaço. E ele enfrenta até competidores desleais. Gente que às vezes vai ser desleal com ele. E ele está lá na corrida. Você também está na corrida. Só que ele não para. Ele não para de correr. Ele continua correndo. Se uma pessoa é desleal com ele, tenta derrubar ele, ele continua. Se tem um obstáculo, ele pula por cima do obstáculo. Mas ele não para. Ele vai até o fim. Ele continua correndo. Ele acredita que ele vai vencer. Ele não começa aquela corrida pensando que ele não vai vencer. Ele vai correndo porque ele fala, eu vou conseguir chegar. Eu vou conseguir chegar no fim. Nada faz ele desistir. Isso é a fé que vence o mundo. Quando você desiste, você ainda não alcançou essa fé aí. Quando você para no caminho porque você encontrou obstáculos, porque você desiste lá da empresa, porque alguém falou mal de você, porque alguém não gosta de você, porque alguém está te perseguindo e você sai fora, você desiste. Você ainda não alcançou essa fé. A fé que vence o mundo.
A fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, ela é contínua. Ela não para. Ela está apoiada pelo Espírito Santo. Para afirmar mais um pouquinho aqui a palavra em você, vou te dar alguns testemunhos, rapidinho. Existe um irmão, não sei nem se ele existe ainda, se ele morreu. É o Nick Cruz. Nick Cruz, ele era um líder de gangues nos Estados Unidos. Era uma das gangues mais violentas de Nova York. Ele se envolveu com drogas, ele se envolveu com brigas, com crimes. Mas lá naquela redondeza também tinha um pastor, chamado David Wilkerson. Pastor simples. Ele pregava o evangelho naquela região. E um dia, o Nick Cruz, ele encontrou com esse pastor, pregando. E ele deixou que ele começou a ouvir aquela pregação, aquilo foi entrando nele. E ele se converteu a Jesus. Ele se rendeu a Jesus. E pela fé, ele encontrou forças para abandonar a violência, para perdoar os seus inimigos. Se eu não me engano, ele ajudou a história dele. Tem num livro A Cruz e o Punhal, né? Seus amigos, então, eles encontraram Nick Cruz diferente. Nick Cruz, ele foi salvo, ele alcançou muitos jovens. Ele se tornou um evangelista. Ele não desistiu. Ele teve lutas com drogas. Às vezes tem gente que tem luta com vício e a pessoa desiste. É porque não teve a fé, ainda que vence o mundo. Se você está sendo derrotado pela pornografia, se você está sendo derrotado por mentiras, você ainda não alcançou a fé que vence o mundo. Está na hora de você alcançar essa fé que vence o mundo. Tem um outro moço, Nick Vujicic. Esse daqui, ele nasceu sem braços e sem pernas. Ele nasceu na Austrália. Ele cresceu enfrentando bullying, rejeição, sentimentos de inutilidade. Ele se sentia um inútil. Ele chegou a pensar em suicídio ainda quando ela era criança. Mas ele encontrou Jesus. Um dia ele encontrou Jesus. E ele começou a entender que ele tinha um valor para Jesus. Lembra a semana passada quando nós falamos que nós precisamos entender o quanto Deus nos amou para a gente poder amar as pessoas. Se você não entender o quanto Deus te amou, você não consegue. Bom, irmãos, Deus trouxe sentido à vida dele e hoje esse Nick, ele é um exemplo de vitória pela fé. Ele viaja pelo mundo e leva uma mensagem de esperança e superação. Ele não tem nem os braços nem as pernas. Deus não fez um milagre na vida dele, mas Deus fez um milagre no coração dele. Uma mulher chamada Rosária, ela foi transformada pelo amor de Cristo. Rosária, ela era uma professora universitária, ativista LGBT. E após anos de desprezo, ela desprezava o cristianismo. Ela foi gentilmente recebida por uma família cristã. E quando aquela família recebeu ela começou a estudar a Bíblia junto com aquelas pessoas. E ela teve uma visão desafiada pela palavra de Deus. E ela entregou a vida dela para Jesus. Ela sofreu críticas, preconceitos, porque ela se tornou uma cristã, mas ela se tornou uma voz sobre a transformação e a hospitalidade. Um homem, ele era viciado em álcool. Ele tinha perdido tudo.
Ele tinha perdido o emprego, o respeito da família, a saúde. Um dia ele encontrou uma igreja. E ele estava sem esperança. E lá ele ouviu sobre o amor de Jesus. Ele entendeu o quanto Jesus amava ele. E ele entregou o coração. E algo mudou na vida dele. E ele passou a frequentar os cultos. Ele passou a frequentar os cultos, as reuniões, buscar oração, buscar apoio dos irmãos. É importante, a gente não pode se isolar, a gente tem que estar perto dos irmãos. E ele conseguiu abandonar o vício. Hoje, ele é um exemplo de transformação dentro da família. Esses exemplos todos que eu dei aqui não são aqui da igreja, né? São de fora. Mas nós temos exemplos aqui na igreja. Minha esposa, por exemplo, ela lia a Bíblia para combater os crentes. Ela ficava tentando encontrar problemas na Bíblia para poder questionar os crentes. Não tinha muito o que fazer, né? Porque ficar lendo a Bíblia para questionar os outros, não é porque está querendo alguma coisa, ela não queria Jesus. Mas um dia ela foi, o pai dela tinha um açougue, estava cheio de coisas de macumbaria, de feitiçaria lá dentro do açougue. E eles ficaram com medo de mexer com aquilo. Então, uma irmã conhecia ali, meu pai, falou assim, olha, tem um pastor que ele vem aqui, ele ora, ele tira esses negócios aqui. Ele não tem medo disso não. E ela foi chamar o meu pai, né? Para poder ir lá orar. Ela não era crente. Quando ela chegou na casa do meu pai, ela chamou. Falou, olha, a irmã Nice lá da igreja, ela falou para mim vir aqui falar com o senhor, para o senhor ir lá orar no açougue do meu pai e tal. Meu pai chegou perto dela e pegou na mão dela para cumprimentar ela. E quando meu pai cumprimentou ela, ela sentiu algo que ela nunca tinha sentido. Ela falou que deu um calor nela e que as costas dela começou a suar, só as costas. Suou tudo, molhou tudo, teve que ir embora para casa para se trocar. Depois de algum tempo, ela parada em frente à igreja, ela entrou na igreja, ela aceitou Jesus, e aquele dia a vida dela também mudou. Aquela que vivia para combater os crentes, hoje ela é defensora da fé. Os nossos filhos foram todos criados no Evangelho, porque essa, minha esposa, ela foi fiel ao Senhor, mostrou o caminho do Senhor. Nós temos mais testemunhos aqui na igreja. Temos, por exemplo, o Rafael. O Rafael, aos 6 meses de idade, os bandidos entraram dentro da casa dos pais dele, que estavam envolvidos com isso, e mataram os seus pais. O Rafael cresceu sem o pai, sem a mãe. Com o tempo, quando ele começa a entender, um monte de revolta, um monte de coisa está dentro da vida dele, no coração dele. Mas aos 15 anos de idade, o Rafael entra aqui. E ele ouve falar de Jesus. E hoje o Rafael serve a Deus aqui com a gente. E o Rafael não tem mais problema nenhum com tudo aquilo que aconteceu no passado dele, porque Deus moveu sobre o passado dele. E quantas vezes o Rafael foi tentado desistir, mas ele teve a fé que vence o mundo. E ele não continuou. Tenho certeza que o Rafael passou por momentos onde ele sentiu vontade
A vontade era desistir. Às vezes ele não aguentou, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente passa por lutas, por dificuldades, não entende o que está acontecendo. Mas ele continuou. Essa é a vitória que vence o mundo. Dez homens se ajuntaram para matar o Billy Graham. E eles foram para uma cruzada cheio de gente. Os 10 armados. Os 10 armados. Ouvi esse testemunho essa semana. Do nada, apareceu numa propaganda. E aí, esses homens se espalharam pelo estádio. E eles falaram assim, olha, na hora que o Billy Graham fizer o apelo, a gente vai lá para frente, a gente vai estar perto dele e a gente atira nele. 10 homens. O Billy Graham começou a pregar e ele terminou o sermão dele. E ele convidou as pessoas que queriam aceitar Jesus a virem à frente, a decidirem seguir Jesus. Quem decidia seguir Jesus, que viesse à frente. As pessoas começaram a vir. E de repente, aquele bandido largou a arma dele, deixou caída, e ele começou a correr para frente. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele sentiu algo queimando no coração dele. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Dos 10 bandidos, 9 se converteram. E um que sobrou não teve coragem de matar o Billy Graham. Sabe, essa é a vitória que vence o mundo. E eu quero dizer para você que essa vitória ela está dentro da gente. Nós podemos declarar com certeza que nós somos vencedores em Cristo. Você é vencedor não é na sua força, você é vencedor em Cristo Jesus. Se você fosse na sua força, você podia se orgulhar, mas Deus não quer que você se orgulhe, Deus quer que você seja humilde. Os humildes, eles reconhecem que o Senhor é que faz por eles. Por isso, nessa manhã, eu queria que você declarasse, fala assim comigo assim, em Cristo, sou mais que vencedor. Eu queria convidar você nesse momento. Os mandamentos são pesados, mas às vezes você está sentindo peso. E eu queria que você entregasse esse peso para Deus agora. Eu queria que você falasse com Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você se concentrasse em Deus e falasse, Deus, o negócio está pesado. E eu quero ser liberto. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu caminho, mas você fala para Deus, Deus, eu quero te conhecer. Se revela para mim. Mostra para mim. E se tem alguma coisa pesada que está atrapalhando você de caminhar, chega para Deus agora com fé. Essa vitória que vence o mundo, ela está em nós. Entrega agora esse fardo. Talvez coisas que você não está conseguindo vencer, meu irmão. Coisas que estão difíceis para você vencer. Às vezes são pecados, você já é crente, está na igreja, ainda tem coisa ainda que está te prendendo. Mas você quer vencer. Vai para Deus agora. E entrega, porque o João fala, os mandamentos não são pesados. Aquele que nasce de novo, ele pode vencer. Entrega para o Senhor. Enquanto essa música está tocando, vai orando, vai falando com Deus. Fala com o Senhor. Libera o seu coração. Pela fé em Cristo nós somos filhos de Deus. E por meio dessa obediência e do amor nós vivemos a vitória que vence o mundo. Você vai sair daqui nessa manhã em nome de Jesus. Você vai sair daqui vivendo de modo vitorioso. Você não vai viver na sua própria força, mas você vai viver na fé em Jesus Cristo.
Você vai conseguir demonstrar o amor concreto pelos seus irmãos. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E eu oro, Senhor Deus, para a Tua igreja. Para que o Teu povo, Senhor Deus, possa viver a Tua palavra. Tua palavra não é pesada. Senhor, a Tua palavra não é pesada. Os Teus mandamentos não são pesados. Senhor, se tem alguém aqui que ainda não teve a experiência do novo nascimento, Pai, que o Senhor possa ministrar o coração, que o Senhor possa ministrar a vida, porque o nascimento, Senhor Deus, não é algo que é forçado, mas é um parto natural. Apenas nascemos, Pai, e nascemos porque cremos que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Senhor, ministra agora os corações, ministra agora as vidas. Leva, Senhor Deus, cada um agora, Senhor Deus, a crescer espiritualmente, a avançar espiritualmente. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, continua orando. Nós vamos ter esse momento, aquele momento que nós íamos ter de oração no meio do culto vai ser agora. Então continua orando, vai buscando o Senhor. Se você sentir, de repente você sair do seu lugar, de você orar com alguém, tá certo? Se alguém de repente precisar de oração, quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por você também. Se alguém quiser aceitar Jesus, pode colocar a música Gratidão. Se alguém quiser aceitar Jesus como Salvador também, você pode vir à frente, a gente vai estar orando por você. Né? Se você quer ter a experiência do novo nascimento, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não é um homem comum. Muita gente acredita que Jesus é um profeta. Muita gente compara Jesus com Maomé. Mas Jesus não é nada disso. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso vai abrir uma porta para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria incentivar você de novo a ler o texto durante a semana. Vai lendo esse texto. Leia várias vezes, para que você possa crescer nisso aqui. Às vezes a gente pensa, a gente lê o texto da Bíblia uma vez, a gente acha que a gente já sabe tudo dele. Ou que a gente já extraiu tudo dele. E não. Essa pregação aqui, nós extraímos um pouquinho dele. Mas existem muito mais coisas. Então, eu vou ler com você. Para você, agora vai ter depois de ouvir a pregação, você fica mais claro o negócio. Então, olha só. Ora, versículo 21, capítulo 4, depois avançando. Ora, temos da parte dele. Da parte de quem? De Jesus. Este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque se a pessoa disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, a Bíblia fala que ele é mentiroso. E o mentiroso tem por pai o diabo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, aquele que ama lá o Pai, que gerou ele, ama também as outras pessoas que são geradas por Deus. Ama também as outras pessoas que são geradas por Deus. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então ele dá um teste para a gente, quando a gente ama a Deus e pratica os seus mandamentos. Que amor é esse? Esse é o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Que a gente guarde os mandamentos. E os mandamentos não vão ser penosos, não vão ser difíceis de serem guardados. Por que não vai ser difícil de ser guardado? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, talvez semana que vem a gente continue avançando nesse texto aqui, né? Ou, de repente, Deus dê uma palavra para a gente diferente, para a gente pregar, vamos pregar outra.
Se não der, nós vamos continuar nessa que ele já deu. Aleluia. Glória a Deus. Então leia bastante. Você vai vendo, vai fazendo a conexão. Até pensando logicamente no texto, você consegue extrair bastante coisa. Ora a Deus quando você for ler a Bíblia. Pede para Deus dar revelação e sabedoria.